Sete Catacumbas, meu padrinho, tá? Com muito amor, meu padrinho. Foi o Exu que fez eu sei que bandeiro, tá? Bom, Sete Catacumbas é o dono das catacumbas, né? O que é uma catacumba? As pessoas pensam que a catacumba é o buraco, mas o buraco não. O buraco pertence à parte superficial do buraco, a cova rasa, ao Exu Sete Covas. E quando se a cova é mais profunda, ao povo do buraco, tá? Agora, quando é construída uma estrutura dentro dele, é dos seus sete catacumbas. Então, assim, esses cemitérios que têm os seus sete catacumbas, geralmente trabalham junto com os seus sete campas, porque vem uma campa por cima vem uma placa de mármore por cima da catacumba. Então, seus sete catacumbas e seus sete covas trabalham praticamente juntos. São Exus maravilhosos, mas são perigosíssimos. Eles têm como função separar os mortos ali, sabe? Eles têm como função separar os mortos. Então, eles vão saber o momento certo de que aquele morto pode ser ou não retirado dali, para que lugar que ele tem que ser encaminhado, para onde ele vai ser levado, quanto tempo vai ser a punição dele ali de putrefação dentro da matéria, porque isso acontece, do cara morrer e ficar preso na matéria, apodrecendo junto com a matéria. As pessoas não sabem disso, mas acontece, tá? A pessoa acha que morreu, a alma já vai sair e não vai sentir mais nada. E às vezes não. Eles deixam uma fagulha da alma dentro da pessoa para a pessoa sentir a putrefação de tudo de mal que ela fez, né? De tudo que conscientemente ela fez, né? Mas ele também pode ser o grande salvador. Seus sete catacumbas, às vezes a pessoa tem uma fé muito grande nele, ele pode ser aquele que vai lá, estende a mão e puxa a pessoa de dentro da catacumba, né? Então, assim, ele é considerado também o dono dos ossos, tá? Ele é considerado o dono dos ossos. Então, o ossário também está sobre a tutela de seus sete catacumbas. Então, assim, se você mexer num osso ali, não trabalhar com ele antes e pedir a autorização dele, fica complicado para a pessoa, às vezes, tá? Mas é um Exu extremamente comunicativo, não é muito sociável. Seus sete catacumbas, ele não é um Exu sociável, é um Exu que ele fica mais na dele mesmo, não gosta de estar descoberto, ele gosta sempre de estar coberto com um manto bem feito, tá entendendo? Eu acho que eu devo ter mais características dele aqui, vou até dar uma caçada aqui agora, né, na nossa Bíblia, né, sobre os seus sete catacumbas. Eu tenho certeza que eu tenho escrito sobre ele. Tem. Né? Vamos lá. Vamos com essa de Costa de Catacumbas, página 342. Quem tem o livro, na página 342, está lá os seus sete catacumbas. Sete catacumbas são as escavações onde os corpos são guardados, pós-mortes físicas, tal. Na antiguidade, as cavernas e grutas também eram sinônimos de catacumba, então a gente já entendeu que os corpos que são encontrados dentro de cavernas e grutas também fazem parte do reino de seus sete catacumbas. Eles são mestres setes, eles evoluíram da linhagem de Exu Catacumba, então, quer dizer, por eles serem mestres setes, eles são responsáveis pela expansão de algumas coisas. Então, assim, o mestre sete, ele tem expansão de domínio. Então, o cemitério, ele começa assim, aí, de repente, ele está lotado de catacumba feita. Então, os sete catacumbas, ele fez o caminho dele, ele fez o que ele deveria fazer. Ele conseguiu preencher o espaço destinado aos mortos com catacumbas, entendeu? Não só com covas, com catacumbas. Então, ele é um mestre expansivo e que trabalha em conjunto com todos esses outros mestres. Você vê que complexo que é o sistema do homem ser enterrado, da mulher ser enterrado. Existe o Exu, o Exu dos caixões, né? Que é o Exu do cemitério, né? Existe os seus sete catacumbas, que é o dono das catacumbas. Existe os sete campas, que é o dono das campas, da lápide. Existe os seus sete buracos, né? O povo do buraco. Existe o seu Exu, os sete covas, que são as covas rasas. Existe o Exu da lomba, que é o Exu que fica aquela lomba de terra por cima do corpo. Fora todos os Exus que estão nas encruzilhadas do cemitério. Então, a vida de um morto depende muito do que ele fez
e para onde ele vai ser encaminhado. A vida do quimbandeiro é diferente. O quimbandeiro, quando ele chega, antes dele chegar na Calunga, ele já está sendo levado já para o reino específico da onde ele trabalhou, se ele mereceu. Não adianta só acender velho charuto e pedir proteção para Exu, porque isso não garante que você vai fazer alguma coisa. Você tem que ter feito alguma coisa de relevante com o conhecimento que você recebeu desses Exus para poder ter essa bênção, entendeu? Então, assim, a função é governar todo o povo. A função dos Sete Catacumbas, ela está muito ligada ao povo do buraco, porque os Sete Catacumbas, ele, de uma forma ou outra, ele acaba governando uma parte do povo do buraco. Não todo o povo do buraco, mas ele governa uma parte do povo do buraco. No livro está escrito que ele governa o povo do buraco, mas é uma parte do povo do buraco, tá? Que ele governa. Ele é ectônico, ou seja, ele recebe as forças dele debaixo da terra, ele não recebe forças externas, até porque uma catacumba não recebe luz solar. Tá entendendo? Então, a fonte de força deles são forças ectônicas, são as forças que já existem debaixo da terra, de milhares de mortos, de milhares de animais mortos, de árvores que já estão ali, sabe, das forças dos rios subterrâneos, do fogo, né, que fica no centro da terra, que corre em veias aí por aí em todos os lugares, criando as pedras, os minerais, né, do povo mineral. Ele recebe muita força do povo mineral, né? Então, o reino da catacumba, ele permanece como uma fonte energética que drena e alimenta. Então, muitas vezes, a pessoa que está enterrada lá está sendo drenada e alimentando o povo do buraco. É muito bonito você saber que um Exu, ele drena uma força para dar para uma outra legião continuar forte. Tá entendendo? Então, de tão expansivo que ele consegue trazer a força dele para dentro de outro povo. Então, os Sete Catacumbas é fundamental para quem trabalha com o povo do buraco ter um Sete Catacumbas assentado. Tá entendendo? Para quê? Para que exista essa movimentação energética. Isso aí vai ser legal para o povo do buraco aí também saber desse detalhe. Né? O Cauã tá na live, deve estar pulando lá com essa informação. Né? Vamos assentar os Sete Catacumbas amanhã, né? Já deve estar desse jeito aí. Aí chega uma época na vida do quimbandeiro que o cara tem 20 assentamentos. Pô, ninguém imagina por que o cara tem tanta coisa, né? Porque uma coisa é ligada na outra, né? Então, assim... Então, quando os Exus das almas, eles são responsáveis pela condução, não direcionarão ao povo do cruzeiro. Eles vão deixar a alma em estado inerte até descer ao reino da catacumba. Lá ela permanecerá presa até que a fonte energética seja drenada, alimentando o povo do buraco, e depois disso, eles entregarão a alma aos Exus de encruzilhada da Calunga, como aos Exus do cruzeiro, para que seja direcionado ao local de destinos. O seu Sete Catacumba está ligado aos poderes da necromancia, então é um Exu que trabalha com bruxaria negra, com magia negra. É um Exu, eu falo para vocês, é um Exu perigoso. Ele tem conhecimentos de magia negra muito avançados. Por quê? Como ele recebe a energia energia ectônica, ele não depende nem da lua e nem do sol para receber energia, ele recebe energia diretamente de todos os mortos que passaram lá anteriormente. As raízes da figueira do inferno, as próprias raízes da figueira do inferno, ele tem uma ligação muito forte com a pombagira da figueira do inferno, tá entendendo? É uma ligação muito forte, inclusive até um casal que pode ocorrer, seus Sete Catacumbas e pombagira da figueira do inferno, assim como Maria Padilha das Sete Catacumbas, que existe também, tá entendendo? Que é uma grande feiticeira, necromante, total, entendeu? E que trabalha muito forte com os ossos, com os restos mortais, com as terras de cemitério, com feitiços de destruição, assim como também são capazes de fazer curas inacreditáveis, entendeu? Inacreditáveis. Por quê? Porque eles têm o domínio da morte, né? A morte abençoa eles. A Senhora da Morte, a pombagira Rainha da Morte, abençoa muito esses Exus de Calunga, né? Porque eles estão cuidando do reino dela, né? Praticamente o reino é dela, ela é a senhora que alimenta todo esse reino, porque ela que traz os mortos para dentro da catacumba. Não só ela, também o outro lado também mata muita gente para poder causar comoção e receber
descargas energéticas através de oração e tudo isso. Mas quando chega lá, meu amigo, não tem muita conversa, não. Quem manda na história somos nós, entendeu? É o nosso povo que está ali, né? E tem hora que o nosso povo não está nem aí, vai enfiar um grilhão no pescoço de um cara e vai negociar ele a preço de ouro, tá entendendo? Dependendo de quem for o cara, vai valer bem, né? Principalmente se aqui na Terra já tivessem sido pedidos para ele poder ir para lá. Então, chegou lá, a argola vai no pescoço, meu amigo, e vai passar pelo processo de julgamento, tá? Então, é isso aí. Ele gosta de um bom uísque, destilados como gin, também não vai desprezar uma bela de uma cachaça também não. Ele, como qualquer Exu que trabalha com terra, abaixo da terra, a única farinha que ele come é farinha de mandioca, né? Regada com azeite de dendê, mas tem que ser regada com azeite de dendê quente. Ele não gosta muito daquela farofa com azeite de dendê frio, porque esfria muito ele, tá entendendo? E ele já vive num ambiente gelado, ele precisa de energias fortes, tá entendendo? Muita pimenta, carne bovina crua, ele gosta muito de fígado e de costela. O Exu de Calunga geralmente gosta de carne com osso, tá entendendo? Então você vai lá, compra um pedaço de carne suína, uma costela ripada lá e põe por cima do prato dele, que ele vai gostar bastante, né? E a gente também sempre coloca fatia de cebola roxa, né, e tal, só que a gente não oferece cebola roxa do jeito que ela está in natura. Geralmente a gente flamba a cebola roxa, né? A gente faz flamba ela na cachaça, tá? Porque a cebola roxa ela também tem um certo grau de água. Então, para esses Exus que precisam dessa energia ígnea total, a gente flamba a cebola, que vai tirar um pouco um pouco ou quase toda essa água da cebola, e vai servir a energia da cebola totalmente ígnea, né? E ele também recebe fruta, só que só fruta cítrica. Então, assim, o que acontece? Limão é uma fruta que ele aprecia, laranja é uma fruta que ele aprecia, outras frutas cítricas também, não é só limão e laranja, tá? Mexerica, alguma coisa assim também, ele aprecia também. E o prato deve ser forrado com folha de mamona roxa, né? Apesar de que eu tenho experiências muito boas forrando o ponto dele com folha de bananeira. Porque quando a gente canta aquele ponto, ei, caveira, afirma seu ponto, na folha da bananeira, Exu Caveira, por quê? Porque a folha da bananeira, ela serve para quando a gente risca o ponto no alguidar, ela serve para segurar a energia daquele ponto e ele não dissipar. Porque quando você risca o ponto no fundo do alguidar, você tem que ativar esse ponto. Ativou esse ponto, você põe a folha da bananeira e aí você coloca a comida por cima. Então você tem certeza que você vai levar essa oferenda para o cemitério e ela vai ser entregue com a energia correta, sem perder nenhum tipo de força, tá? É isso aí. Charutão, cigarro de palha ali também. Quase todos os Exus gostam de cigarro de palha, tá?